Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 15 de março de 2021. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 4, versículos 43 ao 54, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir. Teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-se quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho termina dizendo: Esse foi o segundo sinal de Jesus. O primeiro sinal de Jesus qual foi? O milagre nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. O evangelista João, ele não usa a palavra milagres. Ele usa a palavra sinais, o termo sinais. E ele fala de alguns sinais de Jesus, alguns sinais que Jesus realizou. Ele usa a linguagem dos sinais porque os sinais é que vão revelar a divindade de Jesus. Ou seja, que vão mostrar que aquele homem que se chama Jesus é também Deus, o Filho único de Deus e, portanto, Deus mesmo. Por isso, São João, ele fala dos sinais, esses sinais que Jesus realiza, que manifestam a sua divindade, que manifestam e comprovam que ele é Deus. No episódio de hoje, diante desse evangelho, fala que um homem, um funcionário do rei, tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus estava vindo, ou tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Veja, o seu filho estava correndo risco. Ele poderia morrer, ele estava morrendo. E ele vai até Jesus por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Eu fico pensando, se aquele homem não tivesse escutado falar sobre Jesus, acredito que o seu filho teria morrido. Ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. E foi ao seu encontro.
Bonito é isso, ele foi ao seu encontro. Ele foi ao encontro de Jesus. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Aquele homem estava no começo da fé. Estava no começo da fé. Ele tinha ouvido falar de Jesus, claro, mas ele tinha escutado o quê? Que Jesus realizava curas, que Jesus tinha transformado a água em vinho, que Jesus realizou milagre. Ele ouve isso. Até então, isso pode ser compreendido até como interesse. Ele foi porque ouviu dizer que Jesus curava, que Jesus realizava milagre. Mas ele vai. Só que é ali, diante de Jesus, que ele chega verdadeiramente à fé em Jesus. Diante daquela experiência. Disse o funcionário: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele acreditava que Jesus podia curar o seu filho. E Jesus disse: podes ir. Teu filho está vivo. E olha o bonito. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele acreditou na palavra de Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que se fôssemos nós, eu ou você, será que teríamos acreditado na palavra de Jesus? Ou teríamos ficado com raiva de Jesus porque ele não atendeu o nosso pedido, nosso convite de irmos até onde aquele filho estava? Porque muitas vezes nós somos assim. Nós acreditamos só quando Jesus vai à nossa casa, coloca a mão. Às vezes, até mesmo, por exemplo, diante do Santíssimo Sacramento, aquela oração que eu faço pedindo a cura diante de Jesus sacramentado, Jesus só vai curar se eu tocar no ostensório, Jesus só vai curar se eu tocar no sacrário, se eu não tocar não vale. Não. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Jesus tinha dito para ele, Jesus disse para ele: podes ir, o teu filho está vivo. Ele acreditou na palavra de Jesus. Veja como ele deu um passo a mais na fé. Ele acredita na palavra de Jesus. E porque acreditou na palavra de Jesus, o seu filho foi curado. E depois, quando descia para Cafarnaum, os seus próprios empregados foram ao encontro dele e disseram que o seu filho estava vivo. O funcionário do rei ainda perguntou o horário, qual foi a hora que o menino tinha melhorado, e ele verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus tinha falado: teu filho está vivo. E olha só o final do Evangelho. Olha só o final do Evangelho. Mais um passo que aquele homem dá. Diz o Evangelho: então ele abraçou a fé. E não somente ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Que bonito. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Os sinais que Jesus realizou, mas tirando para nós também, os sinais que Jesus realiza hoje, as curas que Jesus realiza hoje, as libertações, os milagres que Jesus realiza hoje, tem esse objetivo, meu povo. Se as curas que Jesus realiza hoje na minha vida não me levar a abraçar a fé nele, não adiantou muita coisa. Não adiantou muita coisa.
porque nós devemos contemplar e ver o agir de Deus, mas esse agir de Deus que deve me levar a abraçar a fé. Será que de fato nós temos acreditado na palavra do Senhor? Será que de fato, diante de tudo aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas, será que nós já abraçamos a fé verdadeiramente? Peçamos ao Espírito Santo de Deus que não permita que o nosso coração se endureça diante do agir de Deus, diante de todos os sinais que Ele já realizou nas nossas vidas, mas que de fato, que nós sejamos homens e mulheres de fé, aqueles que acreditam verdadeiramente na sua palavra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.